Na Bonita, Renata e Jerônimo chegam determinados a enfrentar as adversidades juntos. Ele pergunta sobre as malas e ela explica que não as trouxe porque pensou que retornaria no mesmo dia. Jerônimo sugere que saiam para comprar o essencial e depois peçam aos familiares que enviem suas coisas. Renata propõe trazer tudo de uma vez quando forem à capital. Surpreso, Jerônimo questiona o motivo e Renata o repreende por esquecer o casamento de sua melhor amiga. Percebendo a falha, ele admite que ela tem razão e lembra que Gonçalo e Regina estão prestes a se casar. Renata então pergunta quando ele pretende falar com Marina e Jerônimo garante que irá ao consultório quando ela estiver fazendo compras. Enquanto isso, o bebê de Alzira nasce com a ajuda de Elsa, Lázaro e Carina. Carina anuncia que é uma menina e Lázaro a segura nos braços. Pouco depois, Marina e Ezequiel finalmente chegam. Emocionado, Ezequiel toma a filha nos braços e Alzira a batiza de Luz. Em um gesto de gratidão, Ezequiel convida Carina e Lázaro para serem os padrinhos da criança. Marina examina a recém-nascida que veio ao mundo prematuramente, mas afirma que ela está bem. Josefina, por sua vez, observa atentamente a igreja onde Gonçalo e Regina pretendem se casar. Durante o café da manhã, Roberta comenta com Gonçalo e Regina que Renata anda muito sumida. Regina responde que ela deve estar em lua de mel com Jerônimo. Gonçalo deseja compartilhar a notícia sobre a casa com Renata, mas Roberta, curiosa, pergunta do que se trata. Regina explica que Gonçalo decidiu deixar a mansão para Renata. Ele acrescenta que, como Roberta já receberá a herança do pai, quer garantir que Renata também tenha segurança, sem depender apenas de Jerônimo. Roberta argumenta que Jerônimo é milionário, mas Gonçalo insiste que Renata precisa ter algo próprio, já que ele não pretende deixar a casa para Josefina. Regina complementa que até que a empresa se recupere, eles também viverão lá. Roberta finge que gostou da ideia, mas admite que não esperava tantas mudanças. Nesse momento, recebe uma ligação de Renata, que informa estar na fazenda com Jerônimo e pede que ela envie uma mala de roupas, além de um colar de esmeraldas que Augusto lhe deu e que deseja devolver. Surpresa, Roberta questiona por que ela quer se desfazer da joia e Renata responde que não faz sentido manter algo tão valioso. Ao desligar, Roberta avisa Gonçalo e Regina que Renata mandou lembranças e que providenciará o que foi pedido. No entanto, por dentro, ela se consome de inveja. Não aceita que Renata tenha tanta sorte, além de ganhar a casa do pai, ainda retomou seu relacionamento com Jerônimo. Sentindo-se sempre rejeitada, ela decide que a felicidade da irmã não durará muito tempo. Tomada pela raiva, Roberta liga para Augusto e o chama de idiota, exigindo explicações sobre o grande plano que supostamente não falharia. Augusto, irritado, ordena que ela abaixe o tom e pergunta de que plano exatamente ela está falando. Roberta revela que Renata está na fazenda com Jerônimo e que lhe pediu que enviasse todas as suas roupas. Desconcertado, Augusto menciona que Jerônimo veio sozinho no avião e que o voo seguinte ainda não chegou. Roberta retruca que Renata está vivendo uma bela lua de mel ao lado dele e se Augusto duvida que vá tirar a prova. No povoado, Renata encoraja Jerônimo a procurar Marina para conversar enquanto ela o aguarda. Enquanto isso, Adriana e Matias aproveitam o passeio e se divertem juntos. Ao chegar ao consultório, Jerônimo se surpreende ao saber que Alzira já deu à luz e pede para falar com Marina. No entanto, ela explica que ainda está atendendo Alzira e que entrará em contato mais tarde para conversarem com tranquilidade. Enquanto caminha pela cidade, Renata encontra Carina, que compartilha a novidade do nascimento da filha de Alzira. Animadas, elas combinam de se encontrar para um café e colocar a conversa em dia. Matias comenta com Adriana que os participantes da convenção já estão retornando ao hotel, mas Adriana insiste para que permaneçam mais um tempo. Jerônimo conta a Renata que não conseguiu conversar com Marina, pois ela estava ocupada com o nascimento da filha de Ezequiel e Alzira. No entanto, garantiu que ligará assim que estiver disponível. Renata então declara que o ama mais do que tudo, mas que não suportaria perdê-lo novamente. Jerônimo, por sua vez, promete que nada os separará. Enquanto isso, Augusto observa Renata e Jerônimo juntos e sente uma raiva crescente. Na praia, o piloto informa Matias e Adriana que a lancha apresentou um problema e que precisarão passar a noite em bangalôs próximos dali. Na Bonita, Manuela comenta com Lázaro que decidiu contar a Carina que Álvaro está vivo, mas Lázaro se opõe firmemente. Nesse momento, Matilde intervém e concorda com Manuela.
Irritado, Lázaro proíbe ambas de revelarem a verdade e avisa que se o fizerem, ele mesmo deixará a fazenda. No entanto, Manuela confidencia a Matilde que não pretende guardar segredo. Matilde pede que Manuela explique tudo com calma. Na cabana, Matias adiciona mais lenha à lareira para aquecer o ambiente e se aproxima de Adriana. Ela, por sua vez, explica que Matias já demonstrou não estar com ela apenas por uma aventura e, movida pelo sentimento verdadeiro, decide se entregar a ele. Enquanto isso, Honório apresenta a Constança a certidão de nascimento de Adriana, onde consta oficialmente que ele é seu pai. Constança sugere que ele ligue para a filha e Honório concorda, acreditando que ela merece compartilhar essa novidade ao lado de Matias. Além disso, confessa que adoraria vê-los casados no futuro. Constança expressa que considera Adriana como sua própria filha e Honório recorda que em outro momento ela não acreditava que poderia enxergá-la dessa forma. Agora, no entanto, ele se alegra ao ver o laço que construíram, especialmente após a recuperação de Constança. Honório tenta ligar para Adriana, mas a chamada cai na caixa postal. Ele então decide aguardar o retorno dela e de Matias para compartilhar a notícia pessoalmente. Carlos fica surpreso ao descobrir que Marina está grávida de Jerônimo. Este, por sua vez, explica que Renata já sabe da situação e que ambos decidiram enfrentar esse compromisso juntos. Com um sorriso, Carlos parabeniza o amigo e o abraça. Jerônimo admite que nunca imaginou ter uma relação tão sincera e transparente com Renata. Carlos então relembra que sempre disse que o problema entre eles nunca foi a falta de amor, mas sim a desconfiança de Jerônimo. Ele concorda e confessa estar feliz com a notícia de que será pai, mesmo diante das circunstâncias. Em tom descontraído, brinca dizendo que Carlos será chamado de tio. Enquanto isso, Ezequiel improvisa uma incubadora caseira para acomodar o bebê e Marina orienta Alzira a ter cuidado para que a luz não incida diretamente nos olhos da criança. Ezequiel decide buscar Paulinho para conhecer a irmãzinha e, ao mesmo tempo, comprar algo para o jantar. Alzira observa que, desde que Jerônimo procurou Marina, ela parece abatida. Emocionada, Marina não contém as lágrimas e confessa que gostaria que seu bebê nascesse em uma família estruturada como a de Alzira. Carina e Alzira ficam surpresas ao descobrir que Marina espera um filho de Jerônimo. Marina, no entanto, pede que não comentem nada, pois Jerônimo ama Renata e não quer interferências em sua relação. Ao encontrar Renata no quarto, Jerônimo elogia sua beleza. Ela então pergunta se Marina ligou. Ele responde que ainda não, mas que pretende telefonar no dia seguinte, admitindo que está surpreso com a atitude dela. Renata comenta que Marina jamais imaginou que ela revelaria a verdade a Jerônimo. Ele, curioso, questiona como Renata soube da gravidez. Ela responde que foi Augusto quem contou. Na mesma hora, Jerônimo percebe as intenções de Augusto e afirma que ele só fez isso para separá-los. No entanto, Renata explica que Augusto ouviu a conversa de Marina com Elsa e, acreditando que Jerônimo já soube, decidiu contar. Jerônimo insiste que Augusto sempre age por interesse, mas Renata discorda e argumenta que ele apenas quis alertá-la, pois não achava justo que ela seguisse com Jerônimo sem saber dessa gravidez. Mesmo assim, Jerônimo permanece cético. Renata, cansada do assunto, se recusa a continuar discutindo e o puxa para perto, dizendo que só quer passar a noite ao lado dele. Jerônimo sorri e avisa que vai tomar banho e usar o perfume que ela mais gosta. Enquanto ele se afasta, Renata faz uma prece à Virgem Santa, pedindo força, sabedoria e serenidade para enfrentar esse momento com clareza e paz. Marina comenta com Alzira e Carina que acredita que Jerônimo esteja chateado com ela por não ter sido a primeira a lhe contar sobre a gravidez, mas explica que precisava de tempo para assimilar a notícia. Carina, no entanto, não tem dúvidas de que Jerônimo assumirá a criança mesmo estando novamente com Renata. Marina confessa que não se sente confortável com as circunstâncias em que seu filho virá ao mundo. Alzira, sem graça, sugere que as coisas podem mudar, assim como aconteceu com ela quando não sabia se estava grávida de Ezequiel ou de Álvaro. Carina, no entanto, não se incomoda que Alzira mencione esse assunto. E Alzira admite que isso deixou uma marca para sempre, mesmo agora com Álvaro morto. Reflexiva, Marina lembra que teve a chance de viver com Jerônimo na fazenda, mas não foi, seja por receio de desagradar seu tio, seja por falta de coragem para romper com tudo e seguir ao lado dele. Carina pergunta se ela acredita que as coisas teriam sido diferentes caso tivesse ido para a Bonita. Marina responde que não sabe, mas talvez tivessem recebido a notícia da gravidez como um casal.
Ainda assim, enfatiza que o vínculo que realmente importa é do coração e não apenas um compromisso formal. Ela menciona que o caso de Alzira Ezequiel é diferente e admite que, no fundo, o coração de Jerônimo sempre pertenceu a Renata. Ainda assim, ela acreditou que poderia mudar esse sentimento, mas não conseguiu. Enquanto isso, Matilde confronta Carlos, afirmando que já sabe sobre o Dr. Neves e questiona por que ele não confiou nela. Carlos justifica que queria evitar que ela, sem querer, cometesse alguma indiscrição e causasse problemas. Ofendida, Matilde se irrita, acusando de vê-la como uma fofoqueira. Carlos tenta argumentar que às vezes segredos escapam sem intenção. Indignada, ela pergunta se ele pretende continuar escondendo as coisas dela. Carlos garante que vai contar, mas alerta que se ela comentar com alguém, podem surgir complicações. Matilde, magoada, sugere que ele reflita se poderá conviver com uma esposa intrometida e fofoqueira, e sem esperar mais explicações, ela se retira chateada. Enquanto isso, Paulinho chega para conhecer a irmãzinha e promete aos pais que vai ajudá-los a cuidar do bebê. Com gratidão, ele agradece por lhe darem uma irmã. Na manhã seguinte, o piloto encontra Adriana e Matias na praia e oferece algumas frutas, informando que a embarcação partirá em breve. Matias, emocionado, declara a Adriana que deseja se casar com ela e lhe oferece um anel improvisado. Adriana, tocada, acredita que Honório e Constança ficarão extremamente felizes com a notícia. Depois os dois seguem para a lancha. Na empresa, Gonçalo confessa a Henrique que está começando a se sentir desesperado por não conseguir prender Josefina. Henrique explica que Josefina tem muito dinheiro e por isso pode comprar aliados. Ele também critica a decisão de Regina de entregar o dinheiro a Josefina sem antes comunicar às autoridades. Gonçalo, por sua vez, defende Regina, afirmando que ela temia pelas consequências para a filha e por isso acabou se tornando mais uma vez vítima das manipulações de Josefina. Nesse momento, Henrique apresenta a Gonçalo o agente Guizar, um especialista no assunto, e informa que ele assumirá a responsabilidade pelo caso a partir de agora. Enquanto isso, por telefone, Roberta conta a Josefina que Gonçalo decidiu não deixar a casa para ela, mas sim para Renata. Josefina, surpresa, questiona a razão disso e Roberta explica que devido às ações de Josefina, Gonçalo agora dará tudo para Renata. Além disso, ela acrescenta que na cadeia sua mãe não precisará de nada. Josefina, irritada, garante que não será presa. Roberta afirma que, além disso, ela não herdará nada da fortuna, pois assim que a casa for liberada, tudo será colocado no nome de Renata. Roberta, visivelmente frustrada, diz que acreditava que, sendo filha de Regina, teria todos os privilégios de uma Monterrubio Soberon, mas que nada disso se concretizou. Josefina tenta acalmá-la, mas Roberta insiste que elas precisam agir rapidamente para garantir que ela fique com tudo. Determinada, Josefina assegura que Gonçalo não terá tempo para reverter a decisão de transferir tudo para Renata. Roberta avisa que, se não sair vitoriosa nesse plano, não continuará com ele.